iniciar esse seminário com vocês, dizendo que é uma grande oportunidade para quem está aqui. Tenho certeza que no final do dia você vai concordar comigo. Tommy é um desses amigos de jornada que Deus me deu. Como eu dizia ontem à noite, Jesus não nos enviou solitariamente. Jesus nos enviou 2 a 2. E eu creio que existe um problema quando a gente quer construir unidade sem missão. Eu creio que a missão da igreja, conversava ontem com o próprio Valdir Steuernagel, que a missão da igreja gera unidade. O engajamento na missão faz com que você encontre amigos ao longo da jornada e você se torne companheiro de jugo. E assim foi na minha caminhada com o Tommy Kires. O Tommy, ele tem um PhD na área de liderança. Ele é pastor da Spanish River Church em Boca Raton. Ele vai estar falando para a gente de algo que ele conhece não apenas no aspecto acadêmico, mas ele conhece no aspecto prático. Eu tenho sido profundamente abençoado com os conselhos do Tommy como amigo, e eu vi com os meus próprios olhos o que Deus fez na vida dele e na vida da Spanish River Church, quando depois de 42 anos sendo pastoreada pelo pastor David Nicholas, um líder forte, com personalidade forte, com inúmeros filhos e filhas na fé, que nasceram com a pregação dele. E o Tommy, ele conseguiu fazer essa transição, honrando o pastor David Nicholas, cuidando com carinho da igreja, e a igreja o acolheu, o abraçou. Tudo isso é fruto da graça de Deus, mas parte da graça de Deus tem sido derramada sobre o Tommy, nessa capacidade dele de liderar de maneira relacional, de maneira estratégica, de maneira sábia. Então, queria que você aproveitasse ao máximo esse tempo com meu amigo Tommy Kires, e eu queria orar por esse tempo que vocês vão ter aqui. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graças por essa manhã e quero te pedir que mais uma vez o Senhor venha estar no nosso meio, nos abençoando, nos edificando, nos encorajando, que esse seja um tempo precioso para as nossas vidas e ministérios. Fala através do Tommy aos nossos corações. Ele não conhece as nossas dúvidas, ele não sabe das nossas crises, mas o Senhor conhece as nossas dúvidas. O Senhor conhece profundamente as nossas crises. Por isso nós te pedimos, Pai, que esse dia seja um dia de ministração ao nosso coração, à nossa mente, e de encorajamento aos nossos ministérios. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria aproveitar também para agradecer esse amigo querido, o Edu Faria, que tem nos servido tão bem, né? Tem feito um trabalho fantástico aí de tradução. Obrigado, viu, Edu? My pleasure. So he said thank you to you. Yeah. Because I wanted to say the same thing. Eu queria dizer a mesma coisa. I appreciate Eduardo Eu aprecio o Eduardo, because my Portuguese is about that much. porque o meu português é desse tamaninho, And without him, e sem ele I have no voice. eu não tenho voz. And for 6 hours, that wouldn't be good. E por 6 horas isso não seria bom. So thank you. Obrigado. I want to say thanks Eu gostaria de dizer obrigado for taking the time to be here. por vocês terem tirado esse tempo para estar aqui. It's truly, truly my delight É de fato um prazer para mim to be able to spend time with you. ser capaz de gastar esse tempo com vocês. This is, I think, the 7th year Eu acho que esse já é o 7º ano of being able to visit your country. no qual eu tenho a possibilidade de visitar o seu país. Minha esposa, Shannon, Minha esposa, Shannon, is here with us. ela está aqui conosco. And we both absolutely love to be able to spend time with the people of Brazil. E nós dois amamos
passar tempo com o povo brasileiro. and particularly folks like you that have a heart for the Church of Jesus Christ. Especialmente pessoas como vocês, que têm o coração devotado à Igreja de Cristo. So thanks for welcoming us Então, muito obrigado por nos receber tão bem and for loving us. e por nos amar. I want to invite you today Eu gostaria de convidá-los hoje to go on a journey a ir numa jornada together juntos, to learn about change. para que nós possamos aprender acerca de mudanças. And knowing that we're going to be on this journey together E sabendo que nós estaremos nessa jornada juntos for 6 hours, por 6 horas, I thought it would be good eu pensei que seria bom that we take a little time que nós tirássemos um tempinho to find out who we're on the journey with. para que nós descobríssemos quem está na jornada conosco. So I'll share with you just a little of my story, Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história and then I want to give you all opportunities to talk among yourselves about your story. e eu gostaria de dar uma oportunidade para vocês conversar entre vocês um pouquinho acerca da sua própria história. I'll try to keep this brief. Eu vou tentar manter isso curto. Ricardo had mentioned O Ricardo mencionou that I serve at Spanish River Church, que eu pastoreio a Spanish River and we came there in 2007 e a gente chegou lá em 2007 to serve as one of the assistant or associate pastors para servir como um dos pastores auxiliares, to oversee leadership development para supervisionar desenvolvimento de liderança and the planting of churches through Spanish River. e a plantação de igrejas e para supervisionar também a área de plantação de igrejas na Spanish River. I didn't go to Spanish River to be the senior pastor. Eu não fui à Spanish River para ser o pastor titular. That wasn't, we'd say, on my radar screen. Eu diria que isso não estava na tela do meu radar. And for almost 33 years, E por quase 33 anos, I've been serving as a member of a leadership team, or been pastor for 33 years, eu sou um pastor. Eu sou pastor há 33 anos, but not the senior pastor, the principal pastor. mas eu não sou o pastor titular. For 29 of those years, Durante 20 desses 33 anos, por 29 desses anos, I was one of the pastors behind the pastor. eu era um dos pastores por trás do pastor titular. And then after 29 years of being the pastor behind the pastor, E depois de 29 anos sendo o pastor que estava nos bastidores atrás do pastor titular, the Lord gave me the responsibility to be the pastor at the front. o the senior Senhor me deu a responsabilidade de ser o pastor que está na frente. And that's meant a lot of change. E isso significou muita mudança. A lot of change in my own life, Muita mudança na minha própria vida and then a lot of change in the church. e muita mudança na igreja. And we're learning about how to, with God's help, bring about changes that He wants to see in the life of our E a church. gente tem aprendido, com a ajuda de Deus, como fazer as mudanças que Deus quer que sejam feitas na nossa igreja. Shannon and I have been married for almost 33 years. Eu e Shannon, a gente é casado por quase 33, por almost. quase 33 anos. We have 6 children, A gente tem 6 filhos, 5 sons, 5 filhos, 1 daughter. uma filha. They're all married except one son, Todos são casados, com exceção de um filho. and he gets married this December. E ele vai se casar agora em dezembro. We have 7 grandchildren A gente tem 7 netos and 1 more grandchild on the way. e a gente tem mais um netinho a caminho. And for those of you with children and grandchildren, E vocês que têm filhos e netos, you know that's both a joy vocês sabem que isso é ao mesmo tempo uma grande alegria, and life is very busy. mas a vida também fica muito ocupada. And in the midst of all of that, E no meio disso tudo, we're trying to, by God's grace, bring changes in the church and in the work that God's given us to do. a gente tem tentado, pela graça de Deus, trazer mudanças na igreja, as mudanças que Deus quer que sejam feitas. I would like for you to take just a few moments Eu gostaria que vocês tomassem alguns momentos and just talk to a couple of people around you. e conversassem com algumas pessoas aí ao seu redor. Introduce yourself. Apresentem-se, Tell them why you're here diga a eles por que você está aqui and what you hope to happen through this time that we have e o together. que você espera acontecer nesse tempo que vamos ter juntos hoje. Okay? Ok? Vamos lá?
we don't really need the, or we just, that way we can step back just a little bit. I feel like I'm right on top of it. And then we'll take this one just a little bit this way. Yeah. I feel like I'm almost standing right on top of those guys. We have more What's that? space. Yeah, just a little more space. Like that? Oh, awesome. Yeah. I'd write leader, but that's probably way beyond my pay grade. I don't know how to write. Oh, if you want to use that sentence, I came up with a good translation. In which one? I will give complexity? Rex, but for, for simplicity, this side of complexity, but I'd give my life for simplicity, Okay, the other good. side of. Eu não. Let me say that in Portuguese. Eu não daria um centavo pela simplicidade do lado de cada problema, mas eu daria minha própria vida pela simplicidade do lado de lá. I'm wondering how much to I hope they're cutting out their video right now, so they're not people are watching this is not having this in 35 minutes. They're watching people make introductions. But They're gonna edit it. okay, how much we want to take time for people to just for a couple of them to share why they're here, or is that going to open up? No, let's ask, but let's see. Three people. Okay, all right, And if they start to speak too much, I will just say thank you. okay. Because I just want to know why they're here, what they're hoping to. Which one's mine? This is yours. Okay. Okay. Oh, not enough time? I forget, this is Brazil. Eu esqueci que estamos no Brasil. O pessoal é bem relacional. Americanos, boom. Go ahead. Some of them are. Claro. O flip. Não entendi, não, mas eu não entendi o que você falou. A visão, às vezes, do lado atrapalha quem Você tá tá falando aqui. pra pôr o flip entendeu? chart? É, vocês ficarem no centro. Vou perguntar pra ele. I have my brother and my sister living Oh, that's in great. Framingham. We have, there's Christ the King in Boston, and then they have a network of churches, and we're partnering with them to plant churches in Boston. Yes, good guys. Some of the audience, they are suggesting that we put a flip chart over here. Okay. We'll take that suggestion. We won't spend all our time in front of the flip chart. That's a good idea. All right, why don't you tell Eddie about, let's just take about, and you gotta help me. See, I know Americans are always like, okay, let's get to it, let's get to it, let's get to it. And I don't think it's the same way with Brazilians, but I don't ever want them to feel like you're wasting my time. So you help me to gauge how that goes. All right. But, okay, so I think they've had enough Okay. time. Okay, we'll find out more about each other Ok, a gente vai descobrir mais acerca do outro as we spend time walking through the next few hours. à medida que a gente vai gastar tempo caminhando juntos nas próximas horas. But I would like to hear from 3 people Mas eu gostaria de ouvir de 3 pessoas about why are you here acerca de por que você está aqui and what you hope to gain from the time that we have together. e o que você espera receber a partir desse tempo que nós vamos passar juntos. I came to CTPI just because of this workshop. Eu estou em uma igreja de 48 anos. I pastor a church that has been planted like 48 years ago. Oh, why don't you say it to everyone? They might hear him as well. Okay. What? Can everyone hear him? That's fine.
assumi em janeiro lá. A igreja tinha, no passado, 450 membros. I've been pastoring since January. They had, in the past, more than 400 members. Wow. Hoje tem 300. And today they have 300. Okay. Algumas mudanças têm acontecido. De janeiro até hoje tem 340. Some changes have been taking place, and from January until today, we have 340 people going. Eu preciso de experiência. So I need experience. Thank you. If I can share this, I am very excited Estou muito empolgado about the opportunity to be with you por essa oportunidade de estar com vocês and to talk about what it is that we're talking about. e para conversar sobre o assunto que nós estamos conversando. And when I was back in Boca E quando eu estava em Boca, and praying and thinking about this time, orando e pensando acerca desse tempo, the Lord, I think I'd say, gave me o Senhor, eu diria, Ele me deu what we're going to be talking about today. o que nós vamos conversar hoje. And I'm looking forward to us working through that. E eu mal posso esperar por essa oportunidade da gente passar pelos pontos que nós vamos conversar, Because I think we'll find ourselves in the midst of what it is that we're talking about. porque eu acho que todos nós vamos nos encontrar no meio disso que a gente vai conversar. And the Lord will help us to make some of those changes, E o Senhor vai nos ajudar a fazer algumas dessas mudanças, which I'll talk about in a minute. as quais eu vou falar daqui um pouquinho. Vamos aqui Daqui, para lá. From wherever we are here de onde quer que nós estejamos aqui, to where we want to go there. para onde a gente quer chegar Because lá. that's a leader's job. Porque, excuse me? That's a leader's job. Porque esse é o trabalho de um líder. So, obrigado. Eu vim para a conferência também atraído por esse tema, I also came to CTPI além conference because of da, this theme. da oportunidade de aprender com a experiência de outras pessoas. And besides the opportunity to learn from other people. Eu trabalhei por 20 anos com tradução do Novo Testamento para uma comunidade indígena e com plantação de igreja no contexto indígena. For 20 years, I worked translating the New Testament Wow. for an Indian community here in Brazil. Nos últimos 2 anos, eu estava como consultor da Wycliffe na área de missiologia para a região das Américas. In the past 2 years, I was a consultant for Wycliffe translation of the Bible. E como eu estou num programa de PhD, And since I'm in a PhD program, eu resolvi ir para a cidade onde a minha esposa nasceu, I decided to go back to the city, to my wife's hometown, para que enquanto eu faço minhas viagens para pesquisa do doutorado, ela pudesse estar próximo da família. so that while I travel to research for my PhD, she's able to be around her family. Só que em janeiro deste ano, o pastor da nossa igreja, que nos sustenta por 20 anos, ele saiu da nossa igreja. So in January of this year, the senior pastor of our church that has supported us for over 20 years, he left our church. Só que ele não estava por 20 anos nessa igreja, ele havia pastoreado outras. Então, o presbitério me convidou para assumir o pastorado. So the presbytery invited me to be their senior pastor. E o pastor que saiu em janeiro, ele disse assim: Paulo, boa sorte. And the pastor who left in January said, Paulo, good luck. Porque nos últimos 10 anos a igreja só está declinando. Because in the last 10 years, the church is just going down. E há 4 meses atrás eu tive contato com o CTPI. And 4 months ago, I heard of CTPI. Então, adquiri os DVDs da terceira conferência e da quarta So I conferência. bought the DVDs from the past conferences, E comecei a ouvir sobre o assunto. and I started listening Wow. about church planting. E já comecei a aplicar alguns princípios do que foi tratado nas conferências anteriores. And I've already been able to apply some of the principles in my church. Nesses 6 meses em que eu estou pastoreando. He needs to have the microphone. Okay.
durante esses 6 meses que estou pastoreando, eu tenho aplicado alguns dos princípios de palestras como a do Tommy em conferências anteriores aqui no He CTBI. used some of your lectures Ah. and applied the principles you taught in his church. Praise God. Louvado seja Deus. E para concluir, a igreja não parou, a igreja ainda não deixou o declínio que ela vinha, mas Okay. a igreja já quer tomar a iniciativa de plantar uma nova igreja. That's great. One thing I think, and we all know this, but it's good to be reminded of this. Tem uma coisa que todos nós sabemos, mas é bom que nós sejamos relembrados, That change que mudança takes time. leva tempo. We want it to happen fast. A gente quer que mudança aconteça rápido. It doesn't happen fast. Não acontece rápido. Sometimes it happens very, very slowly. Às vezes acontece bem devagar. And that's frustrating. E isso é frustrante, But God is sovereign. mas Deus é soberano. And if we are faithful, E se nós formos fiéis, by His grace we will see change. pela sua graça nós veremos mudança. Because that's why God calls a leader. É por isso que Deus chama um líder. God always calls a leader Deus também chama um líder. to change things. Deus sempre chama um líder I para don't- trazer mudança. I don't think God calls leaders Eu não creio que Deus chama líderes to maintain things. para manter as coisas do jeito que elas são. I think God calls leaders to change things. Eu creio que Deus chama líderes para mudar as coisas. God called Moses Deus chamou Moisés to change things. para mudar as coisas. God called Joshua Deus chamou Josué to change things. para mudar as coisas. God called Gideon Deus chamou Gideão to change things. para mudar as coisas. God called Nehemiah Deus chamou Neemias to change things. para mudar as coisas. God called Paul Deus chamou Paulo to change para things. mudar as coisas. And God has called you, E Deus chamou vocês, and God has called me Deus me chamou to change things. para mudar as coisas. The nature of being in relationship with God A natureza de estarmos em um relacionamento com Deus is to be being changed into the likeness of Jesus. é ser transformado à luz de Cristo. Change is a natural part of a walk with God. Mudança é uma parte natural de uma caminhada com Deus. But our churches don't get that a lot of times. Mas muitas vezes as nossas igrejas não entendem isso. We like things to stay the same A gente gosta que as coisas permaneçam do mesmo jeito, because then we're comfortable porque assim nós estamos confortáveis. and it's not scary. E It's not scary. e a gente não fica com medo. And we don't have to worry about maybe making a mistake. E aí a gente não precisa se preocupar com a possibilidade de cometermos um erro. But God always calls a leader Mas Deus sempre chama um líder to change things. para mudar as coisas. So in that sense, Então, nesse sentido, a leader's job o trabalho de um líder is to move things from here é mover aqui, as coisas daqui para lá. para lá. Thank you. And that's our understanding. We need to know, where are we E essa é a nossa, isso é o que a gente entende. A gente precisa saber onde nós estamos and where does God want us to go? e onde Deus quer que nós vamos. Because a leader's job is always to move something from here to there. Porque o trabalho de um líder é sempre mover algo daqui para lá. And I'll share with you just a few ways that's worked out in our church. Eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras como isso aconteceu na nossa igreja. Spanish River is almost 50 years old. A Spanish River tem quase 50 anos de idade. And because of David Nicholas, my predecessor, E por causa do meu predecessor, David Nicholas, our church committed 10% of our budget a nossa igreja dedica 10% do nosso orçamento to planting churches, para a plantação de igrejas. which is a very good thing. O que é uma coisa muito boa. But we live in Boca Raton, Mas a gente mora em Boca Raton and while not everyone is rich, e nem todo mundo lá é rico. our church is pretty well resourced. A nossa igreja é bem provida de recursos. And although giving 10% of our budget E embora nós damos 10% do nosso orçamento to church planting was a good thing, para plantação, embora o fato de que nós damos 10% do nosso orçamento para plantação de igrejas é uma coisa boa, when our elders looked at our church, quando os nossos presbíteros olham para a igreja, we said that's not enough. a gente pensa, não é o bastante. We need to go from giving 10% of our church budget A gente precisa sair de dar 10% da nossa arrecadação para a plantação de igrejas, 10%
10%, estamos aqui. We need to go to A 20%. gente quer chegar em 20%. That was a big change. Isso foi uma mudança muito grande. But that's what God calls leaders to do. Mas é isso que Deus chama líderes para fazer. To move from here Sair daqui to there. para lá. That's just one example. Só um exemplo. When I was called to pastor Spanish River, Quando eu fui chamado para pastorear a Spanish River, at my installation service, no meu culto de posse, I preached a message. eu preguei uma mensagem. David Nicholas preached a message. O David Nicholas pregou uma mensagem. And there was another pastor from the area E havia ainda um outro pastor da região who gave the charge. que me empossou. So the message I brought Então, a mensagem que eu trouxe was from Acts 20:28. foi a partir de Atos 20 e 28. And Paul talks to the Ephesian elders, Paulo conversa com os presbíteros de Éfeso and he says, "Take care of yourselves e ele diz: cuidem de vocês and all the flock e de todo o rebanho that God has put under your care." sobre o qual Deus colocou debaixo do seu cuidado. And that's the message I preached. E essa é a mensagem que eu preguei. Then David Nicholas got up to preach, Então David Nicholas subiu para pregar and he and I had not talked about the messages we were going to give. e nem eu e ele a gente não tinha conversado sobre as mensagens que nós traríamos. And the message God gave him E a mensagem que Deus deu para ele was from Acts 20:28. foi em Atos 20 e 28. Take care of yourself Cuidem de vocês and all the flock. e de todo o rebanho. Then the brother who gave the charge, E então o irmão que me empossou, he stood up. ele ficou de pé. And none of us had talked. E nenhum de nós tínhamos conversado. And his charge was from Acts 20:28. E o versículo que ele usou na posse foi Atos 20, 28. Take care of yourself Cuidem de vocês and all the flock. e de todo o rebanho. I'm a little slow, Eu sou um pouco lento, but I think I understood what God wanted us to do. mas eu acho que eu entendi o que Deus queria que nós fizéssemos. To take care of all the flock. Cuidar do rebanho. Spanish River is a pretty large church. A Spanish River é uma igreja consideravelmente We have grande. about 2,000 A members. gente tem cerca de 2.000 membros. And we had to think, how are we going to take care of all that flock? E a gente teve que pensar como que vamos cuidar de todo aquele rebanho. And one of the ways that we can do that, because a pastor cannot know personally 2,000 people, E uma das maneiras que nós fazemos isso, porque um pastor não consegue conhecer pessoalmente 2.000 pessoas, is we have to bring our people into smaller groups é que a gente precisa trazer o nosso povo em grupos menores, em grupos pequenos, where they can be loved, nos quais eles podem ser prayed amados. for, prayed for. As pessoas podem orar por eles, encouraged, encorajados, taught. ensinados. And in order to do that, E para que possamos fazer isso, we needed nós precisamos, about 250 small groups. a gente precisa de cerca de 250 grupos pequenos. And we had, I don't know, at the time we might say 125 small groups. E na época a gente tinha cerca de 125 grupos pequenos. So we could either say, take care of ourselves and all the flock, Então a gente pode dizer, cuidem de vocês e de todo o rebanho, and it would be nice words, e seriam palavras bonitas, or we can help our church move from here ou a gente pode ajudar a nossa igreja a sair daqui to there, para lá, where we would really have the structure in our church to do that. onde a gente precisa de fato estruturar a nossa igreja para fazer isso. And that's a leader's job, E esse é o trabalho de um líder, by the grace of God, pela graça de Deus, to bring about those changes. fazer com que essas mudanças aconteçam. Our focus this year O nosso povo esse ano, is on making disciples. o nosso foco esse ano é And I- fazer discípulos. And we can preach messages on making E a disciples. gente pode pregar mensagens em fazer discípulos. We can talk about God's heart for the lost. A gente pode conversar sobre o coração de Deus pelo perdido. But if I'm not equipping our people Mas se eu não estiver equipando, capacitando o meu povo to be a winsome witness for Jesus para que eles sejam uma testemunha de Jesus in their neighborhoods, na vizinhança, where they work, onde eles trabalham, out at the park where they're playing, no parque onde eles vão se divertir. then all I'm doing is throwing out nice words. Então tudo que eu estou fazendo é liberando palavras bonitas. So we have to say how many people in our church Então a gente precisa dizer quantas pessoas na nossa igreja are equipped to share their faith in estão Jesus. equipadas, capacitadas para compartilhar sua fé em Jesus. And what's our goal? How many people do we want to see equipped to share their E faith qual in que é o Jesus? nosso alvo? Quantas pessoas nós queremos ver equipadas para compartilhar o evangelho? And then my job as a leader E o meu trabalho, a minha tarefa como um líder is to help our church move from here é ajudar a igreja a sair daqui to there. para cá. Does that make sense? Faz sentido?
This is our role. Esse é o nosso papel. So, what I want you to think about is O que eu queria que vocês pensassem in your church context, no contexto da sua igreja. what change Qual mudança? are you sensing from God needs to happen in the life of your church? Qual mudança você tem sentido no seu coração que precisa acontecer na vida da sua igreja? Because we haven't come together this morning Porque a gente não se reuniu nessa manhã just to get lots of information. simplesmente para receber um monte de informação. I find that most of us, Eu descobri que a maioria de nós we're information rich, somos ricos de informação, but we're application poor. mas nós somos pobres de aplicação. We get lots and lots and lots of information, A gente recebe muita informação, but to put that information into practice and apply it in our ministry, mas colocar essa informação em prática, aplicá-la no nosso ministério, that's an entirely different matter. isso é um assunto completamente diferente. So my heart for our time Então, o desejo do meu coração para o tempo que vamos ter juntos is that all of us think about one change é que cada um de nós pensemos em uma mudança that we think needs to be made in our reality. que nós cremos que precisa ser feito no nosso contexto local, no contexto da nossa igreja. And then we're going to talk about how to bring about that change by God's grace E a gente vai conversar sobre como fazer com que essa mudança aconteça pela graça de Deus, through the course of our time. através desse tempo que nós vamos ter juntos. But if we don't have a change in mind that needs to take Mas place, se a gente não tiver em mente uma mudança que precisa acontecer, then all you're going to get is more information. então tudo que vai acontecer nessa manhã é vocês receberem mais informação. And most of us don't need more E a information. maioria de nós não precisa de mais informação. We need to act on the information we have. A gente precisa agir baseado na informação que nós já temos. So take a few minutes talking with someone nearby Então converse aí com seu vizinho por alguns minutos and identify one change that you would love to see God make in your church e identifique uma mudança que você gostaria de ver Deus fazendo na sua igreja or in the ministry God has given you. ou no ministério que Deus te deu. If we take a break, my throat is it sore? I can understand. If we take can you write the leader's job? The leader's job is to move things. Just put the leader's job. Thank you. So I think I think we'll be able to work. Actually, you know what we'll do? What I'm going to do is I'm going to talk about how most of us want to see change, but we don't. Why? And I think it's because we make, for two reasons. One, we're not willing to work through the complexity. And as we begin to work through it, we make a common mistake. Okay? And that's where we'll go. And then we'll talk about that sentence? Yes. I would give a Yes, I will. Okay. For some reason, if I'm not, I will remind me. Okay. All right, and then you just help me to know how we're doing, how you feel. I mean, I'm a pretty good reader of audiences, but I'm also in a different culture, so you can help me to. I can tell they are paying attention and they are excited. Okay. Now, what's going to happen? So I'm going to say, most of us want to see changes. I don't think so, because I think if we do, I think it's going to take a lot of time. Yeah, well, it's good, but I think we're just going to have to know this is their time to talk through this. Because, yeah, all right, and I want them to learn this. The leader's job is to move things from aqui para lá. So, tarefa. A tarefa do líder. A tarefa do líder. A tarefa do líder aqui para lá. A tarefa. This is really translated like the work of a leader. Task, work, role. Okay.
So what do you think? Are we let him talk a little more? Most of them are still talking, huh? They're going. And I think this is the nature of what's going on here. Even identifying it takes time. This is also, tell me if I say the word right, Therapeutic, yes it is. Absolutely You know, it is. because they're among fellow pastors, you know, and they know what each other have been through. Correct class? A tarefa do líder aqui para lá. You want to say the whole sentence? Well, I'm gonna let them, but I'm just okay. Okay. We will have time as we go through our few hours together À medida que a gente passa essa manhã e essa tarde juntos, a gente vai ter mais tempo para conversar, to continue to share our stories. para continuar compartilhando histórias. And as Eduardo was sharing with me, E como o Eduardo estava compartilhando comigo, for many of us this is therapeutic, para muitos de nós isso daqui é até mesmo terapêutico. just to talk about what the challenges we face. Conversar acerca dos desafios que nós temos diante de nós. There are a few things that I want to make sure that we really review again and again. Existem algumas coisas que nós precisamos ter certeza de que vamos revisar de novo e de novo, As we spend time together. à medida que nós passamos tempo juntos. And this is one of them. E essa é uma delas. So a leader's job is to move things from here to there. A tarefa do líder é fazer com que as coisas se movam daqui para lá. See? Okay, so let's say this together. Então vamos dizer isso juntos. A tarefa do líder aqui para lá. Maybe not exactly at the same time, but Talvez não foi exatamente ao mesmo tempo, mas foi bom. and I think every one of us, E eu creio que cada um de nós, we want to see things move from here a gente quer ver as coisas sair daqui and we want to see them move there, e a gente quer ver as coisas chegarem lá, but sometimes it doesn't. mas às vezes isso não acontece. We don't move from here to there. A gente não vai daqui para lá. Why? Por quê? There are probably many reasons, Provavelmente existem várias razões, but I want to share with you two. mas eu quero compartilhar com vocês duas. I think many times Eu creio que muitas vezes we know in our hearts a gente sabe nos nossos corações that we need to move from aqui que a gente precisa se mover daqui para lá, para lá, but we don't. mas a gente não faz isso, And one reason e uma razão is because it's hard. porque é difícil, It's complex. é complexo, And we don't want to work through the complexity e a gente não quer trabalhar através da complexidade to get to the other side. para chegar do outro lado. It's much easier to take notes É muito mais fácil fazer anotações than to do the hard work do que fazer o trabalho duro. of working through those notes and working that change into our O ministries. trabalho duro de pegar essas anotações e fazer com que elas se tornem realidade no nosso ministério. There is Eduardo and I have talked about this. Eu e o Eduardo, a gente conversou sobre isso. So he's going to help me to explain Ele vai me ajudar a explicar a saying um ditado that I think is very true. que eu acho que é muito verdadeiro. There was a Supreme Court justice Existia um juiz da Suprema Corte norte-americana in the United States who said, I would not give a fig Ele disse: eu não daria nem 10 centavos for the simplicity, pela simplicidade this side of complexity, do lado de cada complexidade, but I would give my life mas eu daria minha vida for the simplicity pela simplicidade on the other side of complexity. do lado de lá da complexidade. Let me say that. Say. Eu não daria nem 10 centavos pela simplicidade do lado de cá do problema, mas eu daria minha própria vida pela simplicidade do lado de lá do problema. Entende? It means that we have to go through the Yes. problem. And most of us in our ministries, E a maioria de nós nos nossos ministérios, change is very complex. a mudança é muito complexa. And if I'm right here E se eu estou aqui and the change needs to happen is right there, e a mudança que precisa acontecer está ali, I get to the change spot eu chego no local da mudança and it's very complex and it's very hard e é muito complexo, é muito difícil,
and I'm not willing to do the hard work e eu não tenho a disposição de fazer o trabalho duro, to work through all that complexity trabalhar por meio de toda essa to complexidade get to the other side. para chegar do outro lado. And so when I face my challenge Então, quando eu estou diante do meu desafio and I'm not willing to work through all the hard stuff, e eu não tenho disposição de trabalhar por meio das coisas difíceis, I settle for simplistic. eu me torno simplista. This must not be God's will. E talvez essa não pode ser a vontade de Deus. People just don't want to do this. As pessoas simplesmente não querem fazer isso. And that's generally not the case. E geralmente esse não é o caso. I'm just not willing Eu não quero. to think hard Pensar bastante, and pray hard orar bastante, and to work hard trabalhar bastante to get through to the other side. para que eu chegue do outro lado. And what I'm going to ask you all to do today, O que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, and we're going to give a lot of information, e nós vamos te dar muita informação, but is to do the hard work mas eu quero que vocês façam o trabalho duro of working through that information de trabalhar através dessa informação to get to the other para side. chegar do outro lado. So one of the reasons Então, uma das razões that we know things need to move from here to there, que nós sabemos que as coisas precisam se mover daqui para lá, but they don't, mas elas não se movem, is because we're not willing to do the hard work to get porque a there. gente não está disposto a fazer o trabalho duro necessário para que isso aconteça. The second reason A segunda razão is that when we go from here to there, é que quando a gente vai fazer com que as coisas se movam daqui para lá, we make certain common mistakes. a gente faz alguns erros, a gente comete alguns erros comuns. I think there are at least 8. Eu creio que existem pelo menos 8. And I want to share with you today E hoje eu vou compartilhar com vocês those 8 common mistakes os 8 erros comuns that we often make que constantemente nós cometemos, that keep us from going from here to there. que nos impede de sair daqui e chegar lá. So if we can have a couple to help us pass these pages out. Então, se alguém puder nos ajudar, a gente tem um material aqui para distribuir. All right, Eddie, tell them they're going to want to read everything. Don't do that. O Tommy está falando que ele sabe que vocês vão querer pegar o papel e ler tudo. Não façam isso. Perfect timing, Marcia. Perfect O timing. tempo foi perfeito, chegou na hora certa. We got him. All right, you want to go ahead and grab one, and then you can read. Ok. Oh, você me dá um? Obrigado. Ok. Sobrou? Seminar isso, né? Tem que ajudar. O mínimo, né? Okay. I want to say thank you again to all of you Eu quero mais uma vez dizer muito obrigado para todos vocês, because it's slow and challenging porque é lento e desafiador to listen through a translator. ouvir através de um tradutor. So I apologize Então eu peço desculpas that I don't know Portuguese. pelo fato de eu não saber português. And thank you E obrigado for your willingness pela sua disposição to listen through a translator, de ouvir através de um tradutor. because that slows things down even more. Porque isso faz com que as coisas se tornem ainda mais lentas. But I really believe Mas eu realmente creio that what God has for us que today o que Deus tem para nós hoje is transforming. é transformador. There are a number of people well, let me back up just a little bit. Deixa eu voltar um pouquinho. Do we understand the concept of common grace? A gente entende o conceito de graça comum.
We know saving grace. A gente conhece a graça salvadora. God in His goodness gives us life through Jesus. Deus, em sua bondade, nos dá vida através de Jesus. He gives us what we don't deserve. Ele nos dá o que nós não merecemos. Common grace Graça comum, is that sense, teaching, that the rain falls on the righteous and the unrighteous. A graça comum nos ensina que a chuva cai sobre justos e maus. Does God give brains to Christian people? Deus Brains. Deus Smarts. dá inteligência para os cristãos? Does God give brains to unbelieving people? Deus dá inteligência para não cristãos? Sim. And we have much to learn from people who may not be believers. E a gente tem muito a aprender com pessoas que talvez não sejam crentes. See? Sim? Because of the common grace of God, Por causa da graça comum de Deus. He's given them a mind, Deus deu a essas pessoas que talvez não sejam cristãs uma mente, and they've used that mind well e eles foram bons mordomos de sua mente, eles usaram a sua mente bem to learn things para aprender coisas, that we benefit from all the time. e nós podemos ser beneficiados o tempo todo. We drive across bridges A gente dirige sobre pontes that have been designed by people who may not be believers, que foram desenhadas por pessoas que não necessariamente são crentes, but we trust it mas a gente confia nela, because we know God has given them smarts. porque a gente sabe que Deus deu a essas pessoas inteligência, And we put our lives in the hands of doctors e a gente coloca as nossas vidas nas mãos de médicos who may not be que believers talvez não sejam crentes, because they're well trained porque eles são bem treinados, and they're smart eles são inteligentes and they care. e eles se importam. These are signs of the common grace of God at work Esses são sinais da graça comum de Deus em ação in the lives of other people. na vida de outras pessoas. When it comes to change, Quando o assunto é mudança, there are many people existem muitas pessoas that study que estudou how organizations change como organizações mudam and what are the steps that need to take place e quais são os passos que precisam ser tomados in order for those changes to take place. para que essas mudanças aconteçam. Many Christian people, Muitos cristãos, we look at things like that, a gente olha para as coisas say, oh, no, no, no. e a gente diz não, não, não. A gente olha para coisas assim e diz não, não. If God's at work, Se Deus this should be nice and easy. está trabalhando, as coisas vão ser tranquilas And e I don't- fáceis. I don't think that's always true. Mas eu não creio que sempre isso é verdade. So we're going to learn from Então a gente vai aprender a man who's not a believer de um homem que não é crente at the very end of our time today. no final do nosso tempo hoje. A very, very smart man É um homem muito, muito inteligente, about how organizations change. mas a gente vai aprender com ele sobre como organizações mudam. And there are certain steps that we take to follow that change E process. existem alguns passos que nós tomamos para seguir esse processo de mudança. And when it comes to change, E quando o assunto é mudança, many of us want to go right to those steps, muitos de nós queremos ir direto para esses passos. and that would be a mistake. E isso seria um erro. So what I want us to look at are some things that we need to do in our lives first. Então, eu gostaria que nós olhássemos em alguns aspectos que precisamos fazer na nossa própria vida primeiro. The first mistake we make O primeiro erro que nós cometemos when it comes to change quando o assunto é mudança is we're calling the leadership mistake. é o que eu chamei de o erro de liderança. And what I mean by that O que eu quero dizer com isso, is we fail to assess, nós falhamos em avaliar are we ready se nós estamos prontos, are we ready to lead this change process? se nós estamos prontos para liderar esse processo de mudança. Let me share how that works in my life. Deixa eu compartilhar como que isso funciona na minha vida. In 2009, Em 2009, I went to Spanish River Church as senior pastor. eu fui para Spanish River como pastor titular. There were a lot of changes that need to be made, E muitas mudanças precisavam ser feitas. but I had to stop and consider what's going on in my life. Mas eu tive que parar e considerar o que estava acontecendo na minha vida. In 2009, our youngest son, Em 2009, o nosso filho mais jovem, that will represent our youngest son, esse representa o meu filho mais jovem, was graduating from high school. estava se formando no ensino médio. In 2009, Em 2009, our daughter, nossa filha, impressive, right? impressionante, hein? In 2009, our daughter Em 2009, a nossa filha was graduating from university. se formou na universidade. In 2009, Em 2009, I was graduating with my PhD. eu estava me formando no doutorado. There was a whole lot of things going on in our Eram life. muitas coisas acontecendo na nossa vida.
In 2009, Em 2009, we were moving That's a car. isso é um Not a boat. carro. Isso é um carro em movimento. Em 2009 a gente estava se mudando. We were moving from one part of Florida to Boca Raton, A gente estava se mudando de uma parte da Flórida para Boca Raton. selling one house, buying another A gente house, estava vendendo uma casa, comprando outra, moving all our furniture, all of our family. mudando todos os nossos móveis, a nossa família. In 2009, Em 2009, sorry, I don't know how to write this in Senoir, pastor. I was becoming the senior pastor at Spanish River. em 2009 eu me tornei o pastor titular na Spanish River. So while my daughter was graduating, Então my son was o meu graduating, filho estava se formando, and our daughter was graduating, nossa filha estava se formando, and I was e graduating, eu estava me formando, and we were moving, a gente estava se mudando, I became the senior eu pastor. me tornei pastor titular. And if you know, in 2009, was the economy good in the U.S. Se or você bad? se lembra, em 2009, a economia estava boa ou ruim nos Estados Unidos? Bad. Very bad. Muito ruim. So all of this was going on around Então tudo isso estava acontecendo ao meu redor, our lives, my life and Shannon's ao life, redor da minha vida minha e da minha esposa, at a time we had been called to come in no tempo que a gente tinha sido chamado para chegar, para vir and lead a church through change. e liderar uma igreja através da mudança. And it's not really until now E não foi até agora that I've looked back at everything that was going on que eu olhei para trás e percebi tudo o que estava acontecendo at that time naquela época, to realize what a toll it was taking on our own life. para perceber como que isso estava fazendo com que meu coração ficasse pesado. Does this make sense? Isso faz sentido? When we get ready to make change, Quando a gente se prepara para fazer mudanças, we've got to first stop and ask ourselves, a gente precisa primeiro parar e se perguntar: am I ready eu estou pronto? to be able to invest the emotional and physical and spiritual energy Eu estou pronto? Eu tenho capacidade de investir a energia emocional, física e espiritual to lead my church through change? para liderar a minha igreja através de mudanças? Because if I start to try to bring about a change, Porque se eu começar a tentar trazer mudança, praying, leaning on the Lord, a oração, orando, confiando no Senhor, but I don't understand all the factors that are going on around my life, mas eu não entendo os fatores que estão acontecendo na minha vida, it's like starting out on a journey and you have to go 400 kilometers, é como se você começasse numa jornada na qual você tem que percorrer 400 quilômetros, but you only have fuel in your tank mas você só tem combustível no seu tanque to go 200 kilometers, para percorrer 200 quilômetros. and there's no gas station between here and there. E não existe posto de gasolina daqui até lá. It's not going to be good. Não vai ser bom. And many times we try to bring change E muitas vezes a gente tenta trazer mudança and not even being ready ourselves to be at that place where we can bring about that change. e nem nós mesmos estamos prontos para estar nesse local onde a mudança acontece. Does this make sense? Isso faz sentido? So, every one of us, Cada um de nós. how many of you drive? Quantos aqui dirigem? Nice. Ok, legal. How many have gauges on the dashboard of your car? Quantos aqui têm ponteiros no painel do seu carro? Okay, what are some of those gauges that you have on your car? Quais são os ponteiros que você tem no painel do carro? A speed, Speed, temperature, temperature, very important one. Whew. muito importante. Fuel, temperature. Temperature, sim. Yeah. The motor, RPM. RPM, mm-hmm. Fuel. Fuel, okay. So, if you're driving your car, Se você está dirigindo o seu carro, how important is it for you quão importante é para você to keep an eye on the gauges? ficar de olho nos ponteiros? How important is it to watch the fuel gauge? Quão importante é para vocês ficar de olho no ponteiro do combustível? If you get in your car Se você entra no seu carro, and you start it up você liga o carro and you never think about the fuel e gauge você nunca se preocupa com o ponteiro do combustível and you drive 50 e kilometers você dirige 50 quilômetros and you get out of your car e você sai do and carro, you go about your business aí você vai fazer suas and you get coisas, back in your car depois você volta pro carro and you start it up e você liga and you drive 100 e kilometers, você dirige 100 quilômetros never looking at your fuel gauge, sem olhar para o seu ponteiro And do you get out of your combustível. car. Aí você sai do carro, and you get back in your você car volta pro carro and you're going to go 300 e aí kilometers você dirige 300 quilômetros and you've never looked at your fuel e gauge. você nunca olha para o ponteiro do combustível. What's going to happen? O que vai acontecer?
you're gonna run out of. You're going to run out of petrol. You're going to run out of fuel. Você vai ficar sem combustível. And many of us are leaders, E muitos de nós somos líderes and we're going places, e a gente está indo para lugares, but we've never stopped to look at the tank, mas a gente nunca para check our olhar gauges, so to speak, para o tanque, para checar os nossos ponteiros. to ask, is there enough fuel in my tank A gente nunca se pergunta, eu tenho combustível suficiente no meu tanque to be able to make this journey? para que eu possa fazer essa jornada? And it's a very common mistake. É um erro muito comum. So I want to take a little bit of time Então eu quero que vocês tomem um tempinho for us to think about para pensarmos how we check the gauges on our own lives. como que nós checamos os ponteiros nas nossas próprias vidas. And remember, Lembre-se, it's much easier to give information é muito mais fácil passar informação than to work through the information. do que trabalhar através daquela informação. It's much easier to talk about change É muito mais fácil falar sobre mudança than to work through the change. do que trabalhar através das mudanças. And one of the most common mistakes leaders make E um dos erros mais comuns que os líderes cometem when it comes to trying to bring about change quando o assunto é trazer mudanças is to do this é fazer isso without having enough fuel in their own tanks, sem ter combustível o suficiente no tanque. to be physically worn out, Ficar esgotado fisicamente, to be spiritually dry, ficar seco espiritualmente, to be emotionally is the word depleted? Emotionally empty. spent, Aham. empty. Emocionalmente vazio. And if we try to bring change when our own tanks are empty, E se a gente tentar trazer mudanças quando o nosso próprio tanque está vazio, not going to be good for us não vai ser bom para nós, and not going to be good for our church, não vai ser bom para a nossa igreja, and we probably won't be able to go from aqui para lá. e a gente não vai conseguir sair daqui para So lá. let's pass that other. Então, a gente vai distribuir mais uma folha que ajuda vocês a olhar para o seu painel, para os ponteiros da sua vida. Yeah, but I can't even do that. I'll bring the basic concept and then I'll let them answer the questions. Okay. We doing okay? Yes, I am. Okay, as we pass these sheets out, let me just remind you À medida que nós distribuímos essa folha, deixa eu só lembrar vocês. that we're going to take the time today Nós vamos tirar um tempo hoje to work through all the little messy stuff para trabalhar através de todas as coisas bagunçadas that's necessary for change. que é necessário para que ocorra mudança. The game, the sport that Brazilians love to watch O esporte que os brasileiros adoram assistir and participate in e participar is football. é futebol. Americans really enjoy baseball. Os americanos, eles gostam muito de beisebol. There's a big difference between football and baseball. Tem muita diferença entre futebol e beisebol. In football, No futebol, the ball is always moving, a bola está sempre se movendo. fast, Rápida, aggressive, agressivamente. art in motion. Ela está em movimento. Baseball is very slow. Beisebol é muito lento. A player stands out in the field O jogador fica em pé no campo and waits, e espera, and waits, e espera, and e waits. espera. And then a batter comes up to the plate. Então um rebatedor chega The pitcher throws the ball. na partida, o arremessador, o pitcher joga a bola, The ball is hit, a bola é atingida and everything that was moving very slow e tudo que estava acontecendo de forma muito lenta is now moving very fast. começa de repente a acontecer muito rápido. And this change process is much the same way. E o processo de mudança é bem semelhante a isso. There's stuff that we do that's just slow, Tem coisas que a gente faz que é só lento. and it seems like nothing's E happening. parece que não tem nada acontecendo. Nothing's happening. Nada está acontecendo. And then bam, E and de things repente, happen very fast. as coisas começam a acontecer bem rápido. So this is the slow part. Então, agora é o momento da lentidão. And I want to encourage you not to be frustrated by this slow part. E eu gostaria que vocês não ficassem frustrados pelo fato de que agora é o momento de sermos lentos. Because it's very important. Porque é muito importante. Because oftentimes leaders try to bring change, Porque, por vezes, And bem they- frequentemente, os líderes tentam trazer mudanças and they themselves are not ready.
e eles mesmos não estão prontos. So what I would like you to do Então, o que eu gostaria que vocês fizessem is to take a few minutes and assess your life, é tirar alguns minutos e avaliar a sua vida. how you're doing Como que você está spiritually, espiritualmente, physically, fisicamente, emotionally, emocionalmente, mentally. mentalmente. All right, let's think about each one of those. Vamos pensar sobre cada um disso. Spiritually, Espiritualmente, right now, agora, is your love for Jesus and people o seu amor por Jesus e pelas pessoas increasing? está crescendo? Or do you feel kind of dry in Ou your relationship with você God? se sente meio seco no seu relacionamento com Deus? Is the reality of the gospel of Jesus Christ something that has really gripped you? A realidade do Evangelho de Cristo Jesus é algo que te pegou? Or right now is it kind of, Ou agora você está... we all go through times in our lives when our relationship with God is very, very strong, Todos nós passamos por momentos na vida em que o nosso relacionamento com Deus está muito forte and it's very, very low. e às vezes também está muito fraco. That's the Psalms. Esses são salmos. The Psalms are the moods of faith. Os salmos são a variação de humor da fé. Sometimes we're way up on the mountain Às vezes a gente está no alto do monte and life is great. e a vida é ótima. We sense God's presence. A gente sente a presença de Deus. His power at work in our life O is seu amazing. poder trabalhando na nossa vida é maravilhoso. And other times we're down in the E valley de repente a gente está no vale and we offer up prayers to God e a gente eleva as nossas orações a Deus and it seems they bounce off the ceiling and come e back. parece que elas batem no teto e voltam. And we wonder, God, where are you? E a gente pergunta: Deus, onde estás? Do you love me? Você me ama, o Senhor me ama. Do you care about me? O Senhor se importa comigo. Is this true? É verdade? Is this true? Isso é verdade? Sim. Sim. And we need to stop E a gente precisa parar and assess, spiritually speaking, e avaliar espiritualmente falando. is my relationship with God right now good? O meu relacionamento com Deus agora, tá bom? Because if that gauge is reading empty Porque se o ponteiro tiver vazio, apontando para o vazio, and I'm trying to lead a change process e eu vou tentar liderar um processo de mudança that requires the supernatural work of God, que requer uma obra sobrenatural de Deus, then I'm wasting my time. então eu vou perder tempo. Physically, Fisicamente, are you tired? você está cansado, Out of energy? você está sem energia, Out of shape? você está fora de forma, Are you eating well? você está comendo bem. I mean, physically, how are you Fisicamente, como que você está? when it comes to being ready for this journey of change? Quando o assunto é estar pronto para essa jornada de mudança. Do you know? Do you know how to know? Let me see, how do I put this? Do you know when you're getting enough sleep? Você sabe quando você está dormindo o suficiente? How do you know if you're not getting enough sleep? Como que você sabe se você não está dormindo o suficiente? What will your body tell you O que o seu corpo te diz if you're not getting enough se sleep? você não está dormindo o suficiente? Give me some examples. Me How do you dá, know? me dê alguns exemplos. Como que você sabe? I'm sleepy during the day. Sleepy during the day. What time during the day? Que momento durante o dia que fica sonolento? During a lecture like this. See, yeah. Okay. During the time of the day of more activity. Okay. That I need to be more active. All right. So someone else, how do you know if you're getting Mais enough alguém, sleep? como que você sabe que você não está Why don't you dormindo o get rid of the microphone? suficiente? Irritabilidade também acontece, né? Irritabilidade. Yes. My patience for people is very A minha, he said, patience. Yes. A minha paciência para lidar com as pessoas é pequena quando eu não durmo bem. What's another sign that you know you're not getting enough sleep? Que outro sinal? Que não descansou. Fala de novo. Quando você acorda e por vários dias dá a impressão que o sono não te fortaleceu fisicamente. Você acorda cansado, acorda quebrado. You wake up and you feel like you didn't actually sleep. Okay. All of us need to know the signs in our own bodies, Todos nós precisamos saber os sinais no nosso próprio corpo. whether we have what it takes Se a gente tem o que é necessário to do the work God's called us to do. para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Do you remember when Elijah Você se lembra de Elias? fought the prophets of Baal? I mean, fought the, yeah, Quando ele lutou com os on Mount profetas de Carmel? Baal. Elijah went to Mount Carmel. Elias
foi para o Monte Carmelo confronted all the prophets of Baal, e confrontou os profetas de Baal. and he had this big confrontation. E ele teve essa grande God sends fire from confrontação. the heavens, Deus manda fogo do céu, consumes the sacrifice. consome o They sacrifício, kill all the prophets of mata Baal. todos os profetas de Baal. What happened to Elijah O after que that? acontece com Elias depois? He's depressed. He was depressed. A woman chased him. Uma mulher o persegue. Jezebel threatened him, Jezabel o ameaça and he ran away. e ele foge. This man had just faced how many prophets of Baal? Esse cara tinha acabado de encarar quantos profetas? A lot. Muitos. And one woman E uma mulher chased him away. fez com que o perseguiu. Why? Por quê? Fez com que ele fugisse. Por quê? Part of the reason, Parte da razão. he was out of gas. He was out of energy. Parte da razão é porque ele estava sem combustível. He slept. Quem fez ele? Dormiu. Then God fed him, Depois Deus o alimentou. and then he slept E again. depois ele dormiu de novo. And then in the strength of God, he went forward. E depois na força de Deus ele moveu-se para frente. And many of us think we're going to bring changes to God's kingdom, E muitos de nós pensamos que vamos trazer mudanças para o reino de Deus, and we're tired, mas a gente está cansado. and we're out of shape, A gente está fora de forma. and we don't eat A gente não well, come bem. and yet we expect God to show up and work through us. E aí a gente espera que Deus apareça e trabalhe através de nós. So we have to stop and ask ourselves, how am I doing physically? Mas a gente tem que parar e se perguntar como que eu estou fisicamente. Am I, as God's man or woman, ready to lead this change? Eu estou, enquanto homem ou mulher de Deus, Third pronto para assumir esse processo de mudança? Third gauge Terceiro ponteiro, is the emotional tank, or the emotional gauge. como que está o ponteiro emocional? How many have been on a vacation in the last year? Quantos aqui tiraram férias no último ano? I'm on my vacation right now. Yes. When you go on vacation, Quando você tira férias, how do you know when you're really on vacation? como que você sabe que você está de fato de férias? When you go on vacation, do you immediately feel like you're on vacation? Quando você sai de férias, imediatamente você se sente de férias? No. How many days? 3 days. 3 days. I can't understand. Okay, too many. Okay. Okay, here's what happens. We go on vacation, A gente sai de férias, day 1, primeiro dia, day 2. segundo dia, Maybe about midway through day 2, talvez entre o primeiro e o segundo dia, Shannon and I and our family will be on vacation. a Shannon e eu, na nossa família, a gente vai estar de férias. And maybe I'll be on the back porch of a nice cabin. E eu vou estar na varanda traseira de uma cabana. And I'll be sitting down, Eu vou estar sentado and all of a sudden I'll do this. e, de repente, eu vou fazer o seguinte. You know that feeling? Você conhece essa sensação? É. What? I have a vague memory of this feeling. Okay. That is we call the vacation sigh of relief. The sigh of relief. A gente chama isso de o suspiro aliviado das férias. And all of us have things that we do Todos nós temos coisas que nós fazemos that bring about that sense of que traz esse senso de that relax us, que nos relaxa, that encourage us. que nos encoraja. So what are some things that you like to do Então, quais são as coisas que você gostaria de fazer that bring about that sense of que traz esse senso de relaxamento? just one or two? Por Share. favor, compartilhe aí. O que você faz que te traz esse senso de relaxamento? There you go. Okay. See. Can you explain it? He drives my muscle car. What's a muscle car? That's a big fast car. Ok, ele quer dirigir o carrão do Tommy. Someone else. O que mais? Travel. And you get out on the road and it's like Isso, aí você sai na estrada, aí quando você está na estrada, você... Pay a visit to my mother-in-law. Fishing. Great. Some of us it's reading. Para alguns de nós é ler.
Some it may be going to a movie. Talvez é ir para o cinema. Some it may just be able to sleep and know you don't have to get up to go somewhere. Talvez é simplesmente dormir sabendo que você não tem hora para acordar. It may be taking a walk. Talvez é sair para uma caminhada. It could be painting. Talvez seria pintar. Do you know the leader Winston Churchill? Vocês já ouviram falar de Winston Churchill? Does that name? Esse nome é comum. Great leader of Great Britain. Grande líder na Grã-Bretanha. Do you know how he was recharged and refueled? Você sabe como que ele recarregava suas baterias? He loved to paint. Ele adorava pintar. He would be just behind the front lines in a battle. Ele estava, às vezes ele estava bem atrás das linhas de batalha. And he would have his easel. E ele tinha o seu painel. And he would be painting. E ele ficava pintando. Because it relaxed him. Porque isso relaxava. And every one of us need to know what it is that we do that kind of refuels that emotional tank. E cada de nós precisamos saber o que a gente faz que vai encher o nosso tanque. And let me tell you why this is so E important. deixa eu te dizer por que isso é tão importante. Change means dealing with people. Mudar é lidar com pessoas. Are people always delightful and easy to get along with? As pessoas são sempre agradáveis e fáceis de lidar? No. And for us, para nós, we have to have the energy a gente tem que ter energia to listen, para ouvir, to enter into long conversations, para entrar em longas conversas, to work through frustrating moments. para trabalhar através de momentos frustrantes. But if my emotional tank is dry, mas se o meu tanque emocional estiver seco, if I haven't had that time to rest, se eu não tiver tempo para descansar, then I won't have what's needed to be able to walk through the challenges of dealing with people. Então eu não vou ter o que é necessário para caminhar através dos desafios que é lidar com pessoas. When it comes to change. Quando o assunto é mudança. And this seems very basic. Isso parece básico. But it's very important. Mas é muito importante. That we make sure that we are ready. Que nós nos certifiquemos que nós estamos prontos. If we're going to lead change. Se nós vamos liderar a mudança. And I need to know, am I ready spiritually? E eu preciso saber, eu estou pronto espiritualmente, physically, fisicamente, emotionally, emocionalmente, and mentally. E finalmente mentalmente. Have I taken the time to Matthew 22? Eu já tomei o tempo para fazer aquilo que está em Mateus 22. Jesus reminds us. Jesus nos lembra. Love the Lord your God. Ame o Senhor teu Deus. With all your heart. Com todo o seu coração. With all your soul. Com toda a sua alma. With all your what? Mind. With all your mind. Understanding. All your understanding and with all your strength. Com toda a sua mente, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. And I've got to make sure that mentally, eu preciso ter certeza de que mentalmente I'm ready to enter into this process as well. Eu estou pronto para entrar nesse processo. So before we go any farther in this change journey, então antes de nós continuarmos nessa jornada de mudança, I'm going to ask you to take 10 minutes. Eu quero que vocês tirem 10 minutos. Spread out somewhere. Eu quero que vocês se separem, fiquem individualmente. Anywhere in here, or no, I mean like by themselves. Yes, by themselves. Yeah, individualmente. And I want you to check your gauges. E eu quero que vocês verifiquem os seus ponteiros. Just ask some of those questions. Faça alguma dessas perguntas que estão aqui. Responda para você mesmo alguma dessas perguntas. To assess how ready you are as a leader. Para que você possa avaliar como que você está enquanto líder. To lead this change process. Para liderar esse processo de mudança. And at the end of those 10 minutes. E se no final desses 10 minutos. What I'd like you to do. No final desses 10 minutos, o que eu gostaria que vocês fizessem. Is to write down one thing. É que vocês escrevessem uma coisa. That this little self-evaluation has shown you. Que esse processo de autoavaliação te mostrou. That needs to change in you. Que precisa mudar em você. Before you can lead the change process in your church. Antes de você liderar um processo de mudança na sua igreja. Does that make sense? Faz sentido? Okay. So let's we've been going for a long time. Only one thing? Yes. For now. For now. Por enquanto, uma coisa que precisa now. mudar em você antes de você liderar o processo. So why don't I'm concerned as far as do we need a break before we do that? Let's do that. Okay, 10 minutes. But don't say we're gonna take. Okay, 10 minutes, just spread out and then let's work through that. 10 minutos, se separem, fique sozinho, leia esse texto, depois a gente volta.